Welcome to the international teaching ministry of Dr. Joseph Matera. His message reaches every continent in more than 100 nations through his conferences and writings. Prepare to shift your thinking as you listen to this dynamic session. It's so good to be back home. É muito bom estar de volta em casa. I miss all of you. Eu senti a falta de todos vocês. Apostle Welly found out I was coming, so he won't be here. O apóstolo Hélio descobriu que eu vinha para cá, então ele não resolveu não vir aqui. We're kidding. Oh, Brincadeira, é brincadeira. Ah, Apostle tá aqui, Welly. ó. Apóstolo Hélio. You came. Você veio. Welcome home. Bem-vindo. Seja bem-vindo na sua casa. You're loved here. And we thank God for Apostle Welly, the leaders, Cristiano doing such a great work, overseeing all the churches under Apostle Welly and Nós agradecemos a Deus por toda a liderança, a vida do apóstolo Hélio, apóstolo Cristiano, toda a família que está debaixo dessa liderança. And it's exciting to hear about the prophetic word over the church. E é emocionante ouvir a palavra profética sobre essa igreja. And you're celebrating 20 years in this building, is it? E vocês estão celebrando 20 anos nesse prédio? What Não. is the 20 years for what? Quantos anos que a gente está celebrando? What? 17, não é? 17? Oh, 17. Okay. Because I thought it was an anniversary, but Eu achei que era um aniversário. in the spirit, you're in a new season. Mas no espírito, vocês estão numa nova estação. It doesn't matter what the chronological calendar says. Não importa o que o calendário cronológico diz. What matters is what God's calendar is. O que importa é o calendário de Deus. Amen. So Amém. They told me I only have 10 minutes left. Então eles me falaram que eu só tenho mais 10 minutos sobrando. Somebody make sure the clock is right so I know when to stop. Alguém, por favor, vê isso. Coloca o tempo ali, por favor. Okay. All right. Well, how many are ready for the word of God? Ok? Quantos estão preparados para a palavra de Deus? All right. Praise Okay. God. Deus seja louvado. How Amém. many would rather be here than the best hospital in Brazil? Let me see your hands. Sorry, can you repeat? Would you rather be here than the best hospital in Brazil? Vocês preferem estar aqui ou nos melhores hospitais do Brasil? É isso? Amém. That's a joke. Laugh. É uma piada. Ah, vocês preferem estar aqui ou no hospital? É uma piada. Riam, é uma piada. All right. Well, let's pray. Ok, vamos orar. Lord, we thank you for your word. Deus, nós agradecemos pela sua palavra. We thank you that you are the same yesterday, today, and forever. Agradecemos porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. And we thank you that you're going to give us your wisdom, E nós agradecemos porque o Senhor vai nos dar a sua sabedoria your e understanding o seu entendimento for this new season, next Pra- season. para essa próxima estação. And we thank you, God, for Nós te agradecemos, Deus, the best is yet to come. porque o melhor está por vir. Somebody say the best is yet to come. Alguém diga, o melhor está por vir. Amém. So tonight when I was praying, Então, essa noite, quando eu estava orando, I felt this passage come to me prophetically, eu senti essa passagem vindo para mim de uma forma profética. and I believe that it's because of what God wants to do in the church. E eu creio que é porque é algo que Deus quer fazer aqui na igreja. Specifically for what he's doing here. Especificamente pelo que Ele está fazendo aqui nessa casa. It's a word that could be preached in any church É uma palavra que pode ser pregada em qualquer igreja. because it's based on the word of God. Porque é baseada na palavra de Deus. But I never got it to preach in another church. Mas eu nunca preguei essa palavra em outra igreja. I got it in the spirit for you. E eu recebi isso no Espírito para você. Amém. And so I believe it's specifically applicable to what God is doing now. Então eu acredito que especificamente é aplicável ao que Deus está fazendo agora. How many are ready? Quantos de vocês estão prontos? Amen. Amém. Apostle Willie invited me to preach, but God sent me to you. O apóstolo Eli me convidou para pregar, mas Deus me enviou para vocês.
Because he has a word Porque Ele tem uma for palavra you in this church. para você nessa casa. And so, as we look at the Gospel of Matthew, Então, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, we see it's the first time the word church is mentioned in the New Testament. nós vemos que é a primeira vez que a palavra igreja é mencionada no Novo Testamento. And this is important because of the rule of first mention. E isso é importante por causa do princípio de primeira menção. And this is a principle that whenever something is mentioned once, E esse princípio é que qualquer coisa que é mencionado uma vez, for the first time, pela primeira vez, it gives you an understanding of its nature and purpose. isso te dá um entendimento da sua natureza e propósito. For every other time it's mentioned. Para todas as outras vezes que essa palavra é mencionada. That's why the book of Genesis is so important, Por isso o livro de Gênesis é tão importante. because everything in Genesis Porque tudo em Gênesis that is in seed form, que seed que form, está em forma de semente is fulfilled in the New Testament. é preenchido, cresce, se forma no Novo Testamento. And so, in this narrative of Matthew 16, Então nessa narrativa de Mateus 16, Jesus is asking his disciples, Jesus está perguntando aos seus discípulos: who do people say that I am? quem as pessoas dizem que eu sou? And the reason why it was so important E a razão por isso ser tão importante is because if they didn't know who he was, é porque se eles não soubessem quem Jesus era, they wouldn't know who to follow, eles não saberiam a quem seguir. and they wouldn't know what the purpose of their existence was. E eles não saberiam o propósito da existência deles. And some people have a lot of different understandings of who Jesus is. E algumas pessoas têm algum entendimento diferente de quem Jesus é. But we have to know what Jesus said about himself. Mas nós precisamos conhecer o que Jesus disse sobre si mesmo. And if we don't know what Jesus says about himself, E se nós não sabemos o que Jesus disse sobre si mesmo, then we're not going to know what to think of him. então nós não saberemos o que pensar sobre ele. And so some people thought that he was Elijah the prophet. Então algumas pessoas pensaram que ele era Elias o profeta. Some people thought he was Jeremiah. Algumas pessoas pensaram que ele era Jeremias. Some people thought he was John the Baptist, Algumas, raised from the dead. algumas pessoas pensaram que ele era João Batista, ressurreto dos mortos. And the reason why they thought he was them E a razão por eles pensarem que Cristo era todas essas pessoas it wasn't totally off base, não estava totalmente claro, because every one of the prophets porque cada um dos profetas prophesied about the Christ who was to come. profetizava sobre o Cristo que viria. And so in many ways their life was similar to the Christ. E então, em muitas formas, as suas vidas eram similares ao Cristo. As a matter of fact, you can't understand anything in the Old Testament Na verdade, você não pode entender nada no Antigo Testamento in its fullness em sua completude if you don't understand who Jesus is. se você não entende quem Cristo é. Even the tabernacle of Moses, Mesmo o tabernáculo de Moisés, the pieces of the tabernacle, as partes do tabernáculo, the animal sacrifices of Leviticus, os sacrifícios de animais em Levíticos, the high priest of Israel, o sumo sacerdote de Israel, the prophets, the kings, os profetas, os reis, all of them pointed towards the kingly, priestly, and prophetic ministry of Christ. todos eles apontavam para o reinado profético de Cristo. When Jeremiah was put in a well to die, Quando Jeremias foi colocado num poço para morrer, that was a prophetic type of Jesus' death and burial. isso era tipo profético de morte e sepultamento de Cristo. And then when they
took him out of the well, E quando eles o tiraram do poço, that was a type of his resurrection, foi um tipo de ressurreição, because people left him to die. porque as pessoas o deixaram lá para morrer. You see the same thing with Joseph. E nós vemos a mesma coisa com José. His whole life was a typology of Christ. A sua vida toda era uma tipologia de Cristo. He was also put in a pit, Ele também foi colocado but his brother Reuben raised him up. num buraco, mas os seus irmãos foram lá para resgatá-lo. He was denied by his brothers, Ele foi negado por seus irmãos. but then he saved the ones who denied him. Mas então ele salvou aqueles que os negaram. And even as Jonah was 3 days and 3 nights E até mesmo Jonas ficou 3 dias e 3 noites in the belly of a fish, na barriga do peixe. and the fish spit him out, E o peixe o cuspiu. and he became a sign to the Gentiles, E ele se tornou um sinal aos the gentios. non-Jews, Os não-judeus who wound up repenting and getting saved. que seriam preparados para serem salvos. We see that he was foreshadowing Christ, Nós vemos que eles eram uma sombra de Cristo, who would be in the belly of the earth, que estariam enterrados na terra. and then would rise from the dead E eles ressurgiria dos mortos, as a sign to the Jews and Gentiles. como um sinal para os judeus e gentios. And as Jonah was a sign that converted Nineveh, E como Jonas foi um sinal que converteu Nínive, Jesus is the sign Jesus é o sinal that's bringing the new Jerusalem down from heaven, que está trazendo a nova Jerusalém dos céus, the great city that we're all looking for. a grande cidade que nós todos estamos buscando. And so we see that everything in life points to Jesus, Então nós vemos que tudo na Bíblia aponta para Jesus. even your own life, Tudo na vida, até mesmo a sua própria vida. because it says that you are made in the image of God. Porque a Bíblia diz que você é feito à imagem de Deus. And we know in Colossians E nós sabemos que em Colossenses, that the image of God that Adam was made in que a imagem de Deus pela qual Adão foi feita, was Christ. foi Cristo. So Adam was called the first Adam, Então Adão foi chamado o primeiro Adão, and Paul called Jesus the last Adam e Paulo chamou Jesus de último Adão. in 1 Corinthians 15:45. Em 1 Coríntios 15:45. So Adam was made in Christ's image. Então Adão foi feito à imagem de Cristo. And that's why it says in Colossians that Christ is the image of the invisible God. E como diz em Colossenses, Jesus é a imagem do Deus invisível. And so when Jesus said, "Who do men say that I am?" Então, quando Jesus diz, quem eles dizem que eu sou? You better know who Jesus is, É melhor que você saiba quem é Jesus. because your salvation depends on it. Porque a sua salvação depende disso. Jesus wasn't just a good man. Jesus não era apenas um bom homem. Jesus was not a victim. Jesus não era uma vítima. Jesus was not a martyr, Jesus não era um mártir. because he said, "No man takes my life. Porque ele disse, nenhum homem tira a minha vida. I take it myself, Eu mesma a dou. and I rise myself up." E ressuscitarei. And so we need to know Então precisamos saber that Jesus que Jesus is who Peter said. é quem Pedro disse. Peter said, Pedro disse, "You are the Son of the living God." você é filho do Deus vivo, Powerful. poderoso. We know that God doesn't have a wife. Nós sabemos que Deus não tem uma esposa. And so when it says he is the Son, Então, ele diz que ele é o sol, that means that Jesus is of the same essence of the Father. que significa que Jesus é a mesma essência do Pai. He's one with the Father. Ele é o Filho, ele é um com o Pai. And even as people honor the Father, so they should honor the Son. E assim como as pessoas honram o Pai, eles devem honrar o Filho. And so the Son of God Então, o Filho de Deus is God the Son. é Deus o Filho. The Son of God O Filho de Deus is the visible manifestation é a manifestação visível of the Father. do Pai. Jesus is the visible Yahweh.
Jesus é o Yahvé visível, who manifests the invisible Yahweh from heaven. que manifesta o Yahvé invisível do céu. And Peter was the only one who got that right. E Pedro foi o único que acertou. And so Jesus said, flesh and blood did not reveal this to you, E Jesus diz, não é carne nem sangue que te revelou isso, but only my Father in heaven. mas só o meu Pai no céu. Now listen to what he said next. Agora ouça o que ele diz depois. What he said next about the church has to be built upon Christ. O que ele diz depois sobre a igreja, que a igreja precisa ser edificada em Cristo. That's why it was important we establish first and foremost who Jesus is. É por isso que a gente precisa estabelecer primeiro quem é Jesus. Because after Peter correctly identified the Son Porque depois de Pedro corretamente identificar o Filho, in the same sequence, na mesma sequência, you see, we put chapters and verses in the Bible. a gente coloca capítulos e versos na Bíblia. We put commas and periods. E nós colocamos vírgulas e pontuações. But in the original, Mas no original, as soon as Peter acknowledged he was the Son, assim que Pedro conhece o Filho, Jesus said, flesh and blood didn't reveal this. Jesus diz, carne e sangue não revelou isso. And then he immediately talked about the church. Então ele imediatamente fala sobre a igreja. Because the church Porque a igreja emanates emana from the heart do coração and mind e mente of the Christ. do Cristo. Jesus said, blessed are you, Simon Bar-Jonah, Jesus diz, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. for flesh and blood has not revealed this to you, Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, but my Father who is in heaven. mas por meu Pai que está nos céus. And I tell you that you are Peter, E eu digo que você é Pedro, and on this rock I will build my church, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. and the gates of hell shall not prevail against it. E as portas de Hades não poderão vencê-la. And so the word Peter means small stone. Então, a palavra Pedro significa pedra pequena. So Jesus said, you're a small stone, Então, Jesus diz, você é uma pedra pequena. but because you acknowledge Christ, Mas porque você conheceu a Cristo, tem conhecimento de Cristo, I am now going to connect you to his family. agora eu vou te conectar à sua família. You may be small, Você pode ser pequeno, but because you belong to Christ, mas porque você pertence a Cristo, you are now a rock. você agora é uma rocha. And when he said, upon this rock, E ele diz que sobre essa rocha I will build my church. eu construirei a minha igreja. What is the rock? O que é a rocha? Well, in the Old Testament, No Antigo Testamento, many times, muitas e muitas vezes, too many times to mention, muitas vezes mencionam God is called our rock. Deus é chamado de a nossa rocha. It says in Deuteronomy, there is no other rock Em like Deuteronômio, Yahweh. em Deuteronômio diz que não há outra rocha como Yahvé. Psalm 46, Salmos 46. God is my rock Deus é a minha rocha and my refuge e meu refúgio and ever-present help in times of trouble. e socorro bem presente na angústia. In Isaiah 28, Em Isaías 28. quoted in 1 Peter 2, I'm sorry, could you repeat? quoted in 1 Peter 2, Em 1 Pedro 2 and mentioned in Psalm 118, e menciona também em Salmos 18 it says that the stone that the builders rejected has become the chief cornerstone. a pedra que foi rejeitada se transformou na pedra angular. And so when he says upon this rock, Então, quando ele diz sobre essa rocha, he was saying upon who he is ele está dizendo sobre quem ele é.
as the visible Yahweh, como o Yahvé visível, as the Son of the living God, como filho do Deus vivo, as the last Adam, como o último Adão, I will build my church. eu construirei a minha igreja. What does the church have to do with the rock? O que a igreja tem a ver com a rocha? Because Jesus came as the last Adam Porque Jesus veio como o último Adão to fulfill what the first Adam failed to fulfill. para cumprir o que o primeiro Adão falhou em cumprir. In Genesis 1 verse 28, Em Gênesis 1, verso 28. after it was said that Adam was made in the image of God, Depois de dizer que Adão foi feito à imagem de Deus, he was supposed to reflect Christ on the earth. ele deveria refletir Cristo na terra. The first thing he was supposed to do is build a family. A primeira coisa que ele deveria fazer era construir uma família. He was called to have children, Ele foi chamado a ter filhos, multiply those children. multiplicar esses And filhos. then those children Então esses filhos would subdue the earth povoariam a terra and have influence over every aspect of culture. e teriam influência sobre todo o aspecto de cultura. The first Adam failed. O primeiro Adão falhou. Jesus, as the last Adam, Jesus disse: o último Adão came to restart the whole world. veio para restaurar todo o mundo. He didn't come just for a building on Sunday for 2 hours. Ele não veio só para um edifício no domingo por 2 horas. He came to start a new species of humanity Ele veio para começar uma nova espécie de humanidade that were not just born of women, que não só é nascido de mulher, but born of the Holy Spirit, mas é nascido do Espírito Santo, who would become his children, que os tornará o filho dele. who would now fill the earth E agora preencher a terra and have influence over every aspect of culture. e ter influência sobre todo aspecto de cultura. Jesus didn't come just to save sinners. Jesus não veio só para salvar pecadores. Jesus came to recreate all of the earth. Jesus veio para recriar toda a terra. And you are part of that E plan. você é parte desse plano. That's why you're called to take the land. Por isso você é chamado a tomar a terra. That's why you're in a new season. Por isso vocês estão numa nova estação. That's why you're in the best season. Por isso vocês estão na melhor Because estação. after all these years, Porque depois de todos esses anos, you are now walking into the fulfillment e agora vocês estão caminhando para o of cumprimento having influence, de ter influência, not just with Christians, não só sobre cristãos, but non-Christians. mas também sobre os não Not cristãos. just in a building on Sunday, Não só num templo no domingo, but having influence on Monday. mas tendo influência na segunda-feira. Because as the family of God, Porque como família de Deus, you are participating with Christ você está participando com Cristo in the renewal of all things. na renovação de todas as coisas. Not just being born again, Não só ser nascido de novo, but seeing creation come under the lordship of Christ, mas ver a criação nascer, surgir de Cristo. which will be totally fulfilled at the second coming of O Christ. que será totalmente cumprido na segunda vinda de Cristo. And so he said, upon this rock, Então ele disse: sobre essa rocha, he was going to do what? ele iria habitar. He was going to challenge, he was going to build his family and then challenge the world systems. Ele construiria sua família e desafiaria os sistemas do mundo. Because right after he said, I will build my church, Porque depois dele dizer que eu construirei a minha igreja, he said, the gates of hell shall not prevail against ele it. diz que as portas do inferno não poderão vencê-lo. The gates have to do with authority, Os portões têm a ver com autoridade, has to do with economics, tem a ver com economia, has to do with politics, com política, it has to do with the spirit of this age tem a ver com o espírito dessa era, having authority to rule the world. ter autoridade de governar o mundo. Jesus came to disarm Satan, Jesus quem? Jesus came to disarm Satan Jesus veio para desarmar Satanás
who's the small god of this world, que é um pequeno Deus desse mundo, and the church is called to challenge his rule e a igreja é chamada a desafiar esse governo. as we repopulate the earth Enquanto nós repovoamos a terra and take secular space from the devil e pegar esse espaço secular do diabo and create sacred space. e criar um espaço sagrado. Every architect is creating sacred space Todo arquiteto está criando um espaço in the sagrado realm of architecture. no ramo da arquitetura. Every teacher Todo professor is creating sacred space está criando um espaço sagrado for the last Adam para o último to Adão influence the world influenciar o mundo in education, na educação, politics, na política, every aspect of culture. todo aspecto da cultura. We're called to participate with Jesus, Nós somos chamados a participar com Cristo, to challenge the gates of hell de desafiar as portas do inferno, that will not be able to prevail. que não serão capazes de vencer. Now, here's another interpretation of rock. Agora tem uma outra interpretação sobre Now, rocha, this may sound contradictory, que pode soar contraditório. but hold on and you'll understand what I'm saying. Mas espera um pouquinho que você vai entender o que eu estou dizendo. When Jesus said this to Quando- Peter, Quando Jesus disse isso a Pedro, he was in Caesarea Philippi, ele estava em Filipe, Cesareia de Filipe. and he was at a rock E ele estava sobre uma rocha, that on the bottom of the rock was an opening, que na parte de baixo da rocha tinha uma abertura, a cave uma caverna, that the Jews called the gates of hell, que os judeus chamavam de os portões do inferno. because in that cave they sacrificed children. Porque nessa caverna eles sacrificavam crianças. They worship false gods. Eles adoravam outros falsos deuses. The horrific king Manasseh sacrificed and burned children there. Eles sacrificavam e queimavam crianças. And so they thought that the gates of hell was the most wicked concentration of evil in the whole world. Então eles pensavam que os portões do inferno eram a concentração de bruxaria do mal mais elevada do mundo. When Jesus announced the coming of the church, Quando Jesus anunciou a vinda da igreja, he went to the worst place in the whole world ele foi para o pior lugar no mundo inteiro, because he was challenging all the powers of evil. porque ele estava desafiando todo o poder do mal. He wasn't going to the best neighborhood. Ele não foi para a melhor vizinhança. He didn't start a church where there was no crime. E ele não começou uma igreja onde não tinha crime. He didn't start a church where everyone loves to be. E ele não começou uma igreja onde todo mundo amava estar. He announced the church in a place where there was satanic activity. Ele anunciou a igreja num lugar onde havia atividade satânica. Why? Por quê? Because he was declaring war on the devil. Porque ele estava declarando guerra ao diabo. Too many Christians Muitos cristãos run from neighborhoods correm por vizinhanças when they get bad. quando eles se sentem mal. When they have a lot of crime. Quando numa vizinhança que tem muito crime. You have a lot of missionaries in Hawaii, Nós temos muitos missionários no Havaí, Tahiti, in beautiful places. no Tahiti, em lugares lindos. But I find it interesting, Jesus announced the church in the hottest place of the world. Mas eu achei interessante Jesus anunciar a igreja no pior lugar do mundo. Why? Por quê? Because he wanted to prove Porque ele queria provar that he is Lord que ele é o Senhor over Santeria, sobre Satanás, over voodoo, sobre o voodoo, over all powers of witchcraft, sobre toda feitiçaria e bruxaria, over all powers of the occult, sobre todo poderes de ocultismo, over all powers of evil, sobre todo poder do mal, over abortion,
sobre o aborto, over abomination and sexuality, sobre abominações na sexualidade, over all injustice, sobre toda a injustiça, over slavery and oppression. sobre a escravidão e opressão. He showed that he is Lord of all. Ele mostrou que ele é o Senhor de tudo, sobre tudo. And the greatest proof of the gospel E a maior prova do evangelho is not just to see a drug addict get saved, não é só ver um viciado ser salvo, but to see a very terrible community totally transformed with the mas gospel. é ver uma comunidade terrível ser totalmente transformada pelo evangelho. That's why you have the power É por isso que você tem o to poder influence the world, de influenciar o mundo, to go to the worst places of Brazil, de ir nos piores lugares do Brasil, to go to the hardest places in your city, de ir nos lugares mais difíceis da sua cidade, to plant churches, e plantar igrejas, to do work for God, de fazer trabalhos, a obra de and Deus, to transform businesses e transformar os negócios to glorify God. para glorificar a Deus. This is just the beginning. Esse é só o começo. You have the spirit Você tem o espírito of creativity over your de church. criatividade sobre a sua igreja. God is releasing Deus está liberando the gifts of the spirit os dons do espírito to operate in the marketplace. para operar no mercado de trabalho. He's releasing Ele está liberando the gifts of creativity, os dons de criatividade, of problem solving, de resolver of problemas, creating music, de criar música, of depicting art, de fazer arte, of releasing God's glory in every field of science and education. de liberar a glória de Deus em todo o campo da ciência e The educação. name of your church is Dream of God. O nome da igreja é Sonho de Deus. The reason why it's called Dream of God E a razão por ser chamada Sonho de is Deus because we have a vision of the exalted Christ. é porque nós temos uma visão do Cristo exaltado And we want to make the world in His image. e nós queremos fazer o mundo à sua imagem. We want to take back what the devil has stolen. Nós queremos tomar de volta o que o diabo roubou. We don't want to walk in the sin of the first Adam. Nós não queremos andar no pecado do primeiro Adão. We don't want to walk in the rebellion of the first Adam. Nós não queremos andar na rebelião do primeiro Adão. Because our Father is not the devil. Porque o nosso pai não é o diabo. Our Father is Yahweh. Nosso pai é Yahvé. And Jesus took us out of the kingdom of darkness. E Deus nos tirou do império das trevas. And He put us in His kingdom. E nos colocou no seu And He reino. said the kingdom of God is at hand. E Jesus disse que o reino de Deus não acabou. He didn't just say you could go to heaven. Ele não disse que você pode somente ir ao céu. He said you could bring heaven down on earth. Ele disse que você pode trazer os céus And de that's baixo para a terra. why we dream of God. E é por isso que nós sonhamos os sonhos de Deus. That's why we dream of God. E é por isso que nós somos o sonho de Deus. That's why we dream of God. E é por isso que nós somos o sonho de Deus. Because our vision Porque a nossa visão is not of this world. não é desse mundo. I don't care what the world tells us. Eu não me importo porque o mundo nos diz. Greater is He that is in us than he that is in the world. Maior é o que está em nós do que quem está no mundo. So God has given you the gifts of dreams, Então Deus está te dando os dons de sonho, the gifts of creativity, os dons de criatividade, the gifts of influence, os dons de influência, the gift of bridge building, o dom de construir and the gifts of manifesting the love of Christ to this dark world. e o dom de manifestar o amor de Deus sobre esse mundo. So He said, Então ele diz: the gates of hell shall not prevail. os portões do inferno não vão prevalecer. And so the rock Então a rocha held the gates of hell, segurava as portas do inferno, even though mesmo que the rock was also talking about Christ. a rocha também se referia a Cristo. So what's the contradiction? Então qual é a contradição? Follow me now. Me siga aqui. On the cross, Na cruz,
The Bible says A Bíblia diz that Jesus, who knew no sin, became sin for us. que Jesus, que não conhecia o pecado, se tornou pecador por nós. He bore on his body Ele carregou sobre o seu corpo the grossest sins, os piores pecados, the greatest evils as maiores maldades that were ever committed on the earth. que foram cometidas na terra. He bore it on his body. Ele carregou sobre o seu He corpo. didn't just bear sin, Ele não somente, he became sin. ele não só acabou com o pecado, mas ele se tornou o He pecado. wasn't just cursed, Ele não foi só amaldiçoado, he became the curse. ele se tornou a maldição. As a matter of fact, it says as Moses lifted up the snake in the wilderness. A Bíblia diz que Moisés levantou a serpente no deserto. The snake that tempted Adam to sin, A serpente que tentou Adão no pecado, personified by the devil, personificada pelo diabo. Jesus said, I am like that snake. Jesus diz: eu sou como esta serpente. He went to the very depths Ele foi para o profundo of the gates of hell dos portões do inferno and became that curse. e se tornou essa maldição. Not only that, Não só isso, when he died, quando ele morreu, he descended into hell ele desceu ao inferno for 3 days and 3 nights. por 3 dias e 3 noites. And it says that he proclaimed his victory over the principalities and powers that were there in prison. E diz que ele proclamou a sua vitória sobre os principados e potestades que estavam lá aprisionados. He announced who he was Ele anunciou quem ele era to the dark Lord, às trevas, to all ao the Senhor das trevas, powers of hell a todos os poderes do inferno. that held the saints of the Old Testament captive. That held the saints captive. Para ajudar os cativos. Isso. And then it says in Revelation chapter 1, Em Apocalipse capítulo 1, I am he that lives ele diz: eu sou aquele and was dead, que ressuscitou dos mortos, and I am alive forevermore. e eu estou vivo para sempre. Then he said, and I hold the keys E ele diz: eu seguro as chaves of death da morte, and hell. do inferno. He went into hell. Ele foi ao inferno. He took the keys away from the evil Ele one. pegou as chaves do diabo. And then he says, Então ele diz: I give you the keys of the kingdom. eu te dou as chaves do reino. After he said the gates of hell will not prevail, Depois dele dizer que as portas do inferno não prevaleceriam, in the same sequence, na mesma sequência, without changing his thought, sem mudar o seu pensamento, after he talked about the gates of hell, depois dele falar dos portões do inferno, he said, I am giving you the ele keys. diz: eu te dou as chaves. What does he mean, the keys of the kingdom? O que quer dizer as chaves do reino? As the last Adam, Como o último Adão, he was able to give humans access back into the Garden of Eden. como o último Adão, ele devolveu as chaves, o acesso do Éden para as pessoas. Did you hear what I just said? Você ouviu o que eu acabei de When dizer? Adam sinned, Quando Adão pecou, he was thrown out of the garden. ele foi expulso do Éden. The garden was where heaven and earth were united. Os portões, o Éden entre sorry, can you repeat? The Garden of Eden was where heaven and earth were united. Were united. Ok. O Éden é onde os céus e a terra se unem. And that was the center of God's power. E esse era o centro do poder de Deus. When man walked with God and angels. Quando o homem andava com Deus e com anjos. When Adam sinned, Quando Adão pecou, he knew he was naked. ele sabia que ele estava nu. Why did he know he was naked? Por que ele sabia que ele estava nu? Because the glory cloud left him. Porque a glória
The a glory, nuvem de glória sobre the ele, glory of God that was covering him a glória de Deus que estava cobrindo ele, left him, o deixou. and he knew he was naked. E ele sabia que ele estava nu. And then he was put out of the garden, Então ele foi colocado fora do jardim. and the angels of God stopped him from coming back in, E os anjos de Deus o impediram de voltar. so he wouldn't eat of the tree of life. Então, para que ele não comesse o fruto da árvore da vida. On the cross of Christ, Na cruz de Cristo, that tree essa árvore was the tree of death era a árvore da morte, that symbolically pointed to the tree Adam ate of. que simbolicamente apontava para Adão e Eva. And when he died, E quando ele morreu, he said, "It is finished." ele disse: está consumado. And he became our representative. E ele se tornou o nosso He representante. took our place. Ele tomou o nosso lugar. He redeemed us. Ele nos redimiu. And that tree of death E aquela árvore de morte became the tree of se life tornou a árvore da vida, that Adam was supposed to pick. que o Adão deveria escolher. And so now the cross Então agora a cruz is the tree of life é a árvore da vida that was at one time in the center of the Garden of Eden. que uma vez estava no centro do Jardim do Éden, And through the cross of Christ, e através da cruz de Cristo, the tree of life is now back in the center of civilization. a árvore da vida está de volta ao centro da civilização. And that's why through the cross, E é por isso que através da cruz we can reinvent the world. nós podemos reinventar o mundo. Through the cross, we can forgive our enemies. Através da cruz nós podemos perdoar nossos inimigos. Through the cross, we can love those who hate us. Através da cruz nós podemos amar aqueles que nos odeiam. Through the cross, we can be instruments of reconciliation. Através da cruz nós podemos ser instrumentos de reconciliação. Through the cross, we can love those who don't love us. Através da cruz nós podemos amar aqueles que não nos amam. Through the cross, we reflect the last Adam, Jesus. Através da cruz nós refletimos o último Adão, Jesus. And when he said, "I've given you the keys of the kingdom," E quando ele diz, eu estou te dando as chaves do reino, he was saying, "You're no longer shut out of my kingdom. e ele está dizendo, você não mais vai trancar o meu reino. Now you can walk with me Você não mais está fora do meu reino, agora In a- você pode andar comigo. in a greater way than what Adam had." De uma forma melhor que Adão tinha. Because Adam was innocent, Porque o Adão estava, but he wasn't righteous. ele era inocente, mas ele não era justo. Now you are righteous Agora vocês são justos, because you have the righteousness of Christ. porque você tem a justiça de Jesus. You have more than Adam ever had. Você tem mais do que Adão sempre teve. You now have access into that Garden of Eden. Agora você tem acesso a esse jardim do Éden. You can now walk with God. Agora você pode andar com Deus. You can now walk with angels. Agora você pode andar com anjos. You could say no to the serpent. Você pode dizer não à serpente. You could have dominion over the devil. Você pode ter domínio sobre o diabo. You could trample on serpents and scorpions. Você pode pisar em serpentes e escorpiões. Because greater is he that is in you than he that is Porque in the world. maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. The best days are Os ahead. melhores dias estão por vir. The best days of dream of God are here. Os melhores dias do sonho de Deus estão aqui. Because you have overcome the evil one. Porque vocês venceram o mal. Somebody say, "I have the keys." Alguém diz, eu tenho as chaves. Amém. And then he said, Então ele diz, "And whatever you bound on earth will be bound in heaven. e ele diz, tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. And whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." E o que você desligar na terra será desligado nos céus. What does that mean? O que isso significa? God has given you the keys. Deus te deu as chaves. That means that he will honor in heaven Isso significa que ele vai honrar no céu
what we do on earth, o que nós fazemos na terra, because now we represent him porque agora nós o representamos as a new species of humanity como uma nova espécie de humanidade, that is now the temple of God, que é agora o templo de Deus. both Jew and Gentile. Ambos, gentios e judeus. We don't just walk with God. Nós não apenas andamos com Deus. God walks in us. Deus caminha em nós. And so we are now representing Jesus to this world. E agora nós representamos Jesus nesse mundo. Whatever we bind on earth O que quer que nós liguemos na shall be terra bound in heaven, será ligado nos céus. because we have the authority of heaven. Porque nós temos a autoridade dos céus. Somebody say, we have the authority of heaven. Alguém diz, nós temos a autoridade dos céus. That's why we need to take limits off. É por isso que nós precisamos tirar os limites. The only limit is what God tells us to do. O único limite é o que Deus nos diz para fazer. It doesn't matter what the world says. Não importa o que o mundo diz. The world doesn't believe we could see cancer healed. O mundo não acredita que nós possamos curar o câncer. But we've seen hundreds, thousands of cancers healed. Mas nós vimos milhares e centenas de cânceres sendo curados. We've seen hundreds of financial miracles. Nós vemos centenas de milagres financeiros. This property is a miracle. Essa propriedade é um milagre. Everything that you have is a miracle. Tudo que você tem é um milagre. As a matter of fact, every one of you is a miracle. Aliás, cada um de vocês são um milagre. Because every one of you were born again. Porque cada um de vocês foi nascido de novo. Somebody say, I'm a miracle. Alguém diz, eu sou um milagre. So I could dream God's dreams. Então eu posso sonhar os sonhos de Deus. You are born of God. Você é nascido de Deus. Because of that, you represent God. Por causa disso, você representa Deus. And He's given us the E authority Ele está nos dando a autoridade to follow what He already wrote in the Word of God. de seguir o que Ele já escreveu na Bíblia, em Deus. How many believe God's hand is on this church? Quantos aqui acreditam que as mãos de Deus estão nessa igreja? How many believe the best days are ahead? Quantos acreditam que os melhores dias estão por vir? How many believe that this is just the beginning? Quantos acreditam que esse é só o começo? How many believe God has also called you to have a purpose? Quantos creem que Deus também chamou você para ter um propósito? If that's you, stand up. Se esse é você, então fique de pé. Those of you who want to use the keys of the kingdom, I want you to come up here to the Aqueles front. que querem usar as chaves do reino, eu quero que vocês venham aqui à frente. Let's come up and pray. Venham aqui, vamos orar. Let's surrender our gifts to God. Vamos render os nossos dons a Deus. Let's surrender our vision and dreams to God. Vamos render as nossas visões e sonhos a Deus. Let's surrender our whole heart to God. Vamos render todo o nosso coração a Deus. Let's come up and say, use me, Lord. Vamos levantar as mãos e dizer, me usa, Deus. Use this church. Usa essa igreja. Use my life. Usa a minha vida. I don't want my life to be a waste. Eu não quero que a minha vida seja desperdiçada. So many Christians spend hours every day on social media. Tantos cristãos que gastam horas todos os dias nas redes sociais. Hours every day watching football games. Horas todos os dias assistindo futebol. Hours watching movies. Horas assistindo filmes. While the world is going to hell. Enquanto o mundo está indo para o inferno. I'm not saying you shouldn't watch TV. Eu não estou dizendo que você não deveria assistir TV. But what I am saying Mas o que is eu estou dizendo é: get your face in God's book more than in Facebook. coloque a sua face no livro de Deus mais do que no Facebook. I have people unfriending me 5 or 10 every week. Eu tenho pessoas me excluindo. 5 ou 10 por semana. Why are they unfriending me? Por que eles estão deixando de me seguir? Because I'm not spending hours every day liking everybody's posts. Porque eu não estou gastando hora todos os dias curtindo o post de todo mundo. Nothing wrong with liking a post.
Não tem nada de errado em curtir um post. But I'm not going to spend more than 5 minutes looking at it. Mas eu não vou gastar mais de 5 minutos olhando para isso. Because I'd rather do something that's going to communicate God's purposes to this world. Porque eu prefiro fazer algo que vá comunicar o propósito de Deus para esse mundo. You have a sense of God's purpose on you, right? Você tem um sentido do propósito de Deus You em have a você. sense of God's purpose. Você sabe qual é o propósito de Deus. Everybody who knows there's purpose on their life, put your hands up. Todo mundo que conhece o seu propósito de vida, coloque suas mãos para o alto. And right now, pray E agora, simultaneously. orem de forma simultânea. Orem. Pode levantar a voz, orem. Tell God you surrender your life. Diga a Deus que você rende a sua vida. Tell God you want to start all over again. Diga a Deus que você quer começar tudo de novo. Tell God you want to be used Diga a Deus que você quer ser usado as His instrument, como seu instrumento, of His instrument of transformation, como seu instrumento de transformação, His instrument of change, seu instrumento de mudança, His instrument o seu instrumento of showing who Jesus is de mostrar quem Jesus é to this lost world, para esse mundo perdido, to participate with Jesus de participar com Jesus, in renewing all things, renovando, fazendo todas as coisas novas, not just church things, não só coisas da igreja, but every place you touch, mas cada lugar que você tocar. so that the church that comes together on Sunday Então, a igreja, quando se reunir no domingo, is the church that impacts Monday, seja a mesma igreja que impacta na segunda-feira, so that there's no separation para que não tenha separação between Sunday Christianity and Monday Christianity. do que entre o cristão de domingo e o cristão de segunda-feira. God is speaking to many of you right now. Deus está falando com muitos de vocês agora. He's given you a strong sense of what your purpose is, what Ele you're called to do. está te dando um sentido muito forte de qual é o seu propósito, do que você foi chamado a fazer. And your calling is connected to this church. E o seu chamado é se conectar a essa igreja, If this is the church you belong to. porque essa é a igreja que você pertence. So right now, I want you to take 2 or 3 minutes. Então agora eu quero que você passe 2 ou 3 minutos. Start praying for this church. Comece a orar por essa igreja. Thank God for what the church has done already. Agradeça a Deus pelo que a igreja já fez. But now start praying E peça a Deus em oração for what God wants to do o que Ele quer fazer now agora. and moving forward. Agora How God wants to impact e adiante. the whole world through this church. E o mundo quer ver o que Deus tem feito nessa igreja. Come on, just pray. All of you Vamos lá, pray for só this orem. church. Pray. Orem. Pray for Apostle Welly and the Orem pelo leaders. apóstolo Eli, pela liderança. Pray that everyone would hear the voice of God together. Orem para que todos possam ouvir a voz de Deus juntos. Pray that everyone would be unified in one vision, Ore para que todos sejam unificados em uma só visão, of one accord, em ajuntamento, hearing God's voice together in unison. ouvindo a voz de Deus em unicidade. That we wouldn't make individual sounds, E agora nós não vamos fazer sons individuais, but that we would be part of an orchestra porque nós seremos parte de uma orquestra called the Dream of God Orchestra. chamada a Orquestra do Sonho de Deus. Father, we just commit this church to you. Deus, nós apresentamos essa igreja a você. We thank you for the great things you've done all these decades. Agradecemos por todas as grandes coisas que o Senhor tem feito através das décadas. We thank you that the best years for this church are ahead. Nós agradecemos porque os melhores anos para essa igreja estão chegando. Thank you that you will protect the leaders of this church, Agradecemos porque o Senhor protegeu os líderes dessa igreja, the families of this as church, famílias dessa igreja, the marriages, os the casamentos, children of this church, as crianças. and that you will bring a greater anointing
on the professionals that are in this church. E que o Senhor vai trazer uma unção ainda maior para os profissionais dessa igreja. Those that are involved in technology. Aqueles que estão envolvidos em tecnologia. Those that are involved in AI. Aqueles que estão envolvidos com a inteligência artificial. Those that are involved in every aspect of the workforce. Aqueles que estão envolvidos em todos os aspectos do trabalho. Anoint the mothers and fathers. Abençoe, unja os pais e mães. That they would know how to disciple their children. Para que eles saibam como discipular os seus filhos. That every family would pray together. Que toda a família ore junto. And that they would teach their children the scriptures. E que eles ensinem aos seus filhos as escrituras. That this church que essa igreja will be a major epicenter. Vai ser um grande epicentro. For the kingdom of God. Para o reino de Deus. As your family of families. Como uma família de famílias. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Let's give the Lord a big clap. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Praise God, Cristiano. Aplauda ao Senhor. Só quero We trust that you have been greatly blessed by this session. For further training, you can purchase one of Dr. Joseph Mattera's books, subscribe to his newsletter, and connect to his video and audio teachings by going to josephmatera.org. You can also access daily posts by connecting to the Joseph Mattera Facebook fan page as well as Twitter. For more information, contact him at info@josephmatera.org.